Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre de Robo News. Fique conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo, até o final da live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Também, nós iremos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre Dinho Robo News. Hoje, dia 22 de agosto do ano de 2026. Vamos lá! Na sequência. Muito bom dia, 22 de agosto de 2026. Horário, já vou dizer o horário. Vamos ao relatório. Muito importante. Foi identificado em todo o território da República Federativa do Brasil cidades com prospecção de petróleo. Ou seja, localidades no território da República Federativa do Brasil, em 27 estados e 5.070 municípios, empresas de prospecção de petróleo e refinarias, que elas não têm convênio nem são parte do governo brasileiro e são de empresas estrangeiras que também não estão cadastradas no CNPJ e que não têm absolutamente nenhuma referência de suas atividades no território da República Federativa do Brasil. Estão já há vários anos cometendo contrabando e roubo de petróleo no Brasil, como também gasolina. Tudo isto com a conivência de partidos políticos do Senado Federal da República Federativa do Brasil, com governadores e prefeitos, com policiais federais, policiais militares e policiais civis. Tudo isto já identificado. Empresas de venda, de distribuição de petróleo, já estão todas identificadas por 60 agências de inteligência. Então, isto acaba hoje, dia 22 de agosto de 2026. Este elemento, que todo mundo diz que ele fala um monte de besteira, as emissoras de televisão, os repórteres dizem que ele diz coisas totalmente sem noção, sem capacidade de entendimento. Pois bem, era assim, desta forma, que Hitler, ou Ceausescu, ou o Muammar Gaddafi, ou todos os terroristas que ele venera, Luiz Inácio Lula da Silva, tem o seu objetivo. Ele é um terrorista e ele ameaça e ele estabelece vínculos com os países que ele subornou, que ele distribuiu dinheiro. Ele chegava na reunião e falava: escuta, vem cá, gostei de você, toma, aqui você tem $120 mil para você. $120 mil para ele era trocado. Ele mandava entregar uma maleta de $120 mil.
para todos os membros que foram no BRICS, no Rio de Janeiro, que são os encarregados de administração pública em 196 países, que foram no Fórum do Rio de Janeiro a entregar títulos derivativos, moedas pobres, títulos sem valor, para eles negociarem e colocarem como se ativos financeiros fossem cobertos por esses países. Quem recebeu esse dinheiro foram os ministros da Fazenda, os ministros de Economia do planeta que estiveram no Rio de Janeiro. O nome deles todos está lá. Também os adidos militares. Então, nós estamos na captura deste filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, seu primeiro e segundo escalão, Alckmin, seus ministros, 38 ministérios, seus conglomerados financeiros em todo o território da República Federativa do Brasil, seus 4 bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, 227 escritórios do narcotráfico de bancos do planeta estabelecidos no Brasil. Todos já identificados. Hoje começa a caçada, hoje começa o abate. E já estamos posicionados. Então, nós já tomamos todas as diretrizes. E, lógico, chegamos aos maiores apoiadores. Ao russo Xi Jinping, que ele é óbito, morreu, quem está aí é um fantoche, é um ator. Ao também Putin, que também é óbito, faleceu, quem está aí é um ator. E também o Macron, que faleceu, quem está aí é um ator. Então todos eles já identificados. Angela von der Leyen, você está já também identificada. Você apelou para o Putin para que se aliasse à Europa, quando em realidade ele é o seu algoz. Ele vai lhe destruir a Europa. Já está em conflito toda a Europa. A Europa está em guerra com a China, a Norte-Coreia e a Rússia. Todo mundo pensa que é o contrário, que a Europa se uniu. A China, a Rússia e a Coreia. Efetivamente, quem se uniu à Rússia foram os seus sócios terroristas, amotinados e subversivos, que fazem parte desta trama, que entregaram a Europa aos terroristas do Irã, aos xiitas, que invadiram a Europa. Então a Europa agora está numa guerra de milícias à paisana, terroristas, agindo em toda a Europa. A Europa está agora em guerra, hoje, dia 22 de agosto de 2026. Não tem aviões, não tem como transportar, como extrair a população da Europa desses algozes. Então não tem soldados americanos na Europa. Todos já saem imediatamente. Deixaram suas bases militares, deixaram tudo para trás e foram embora. A Europa está à própria sorte. Entenderam? E começou a aniquilação através de bombas, de raio laser, de propulsão eletromagnética, de ondas sonoras, de todas as armas letais estabelecidas para o conflito. Não tem satélite europeu que dê cobertura na Europa. A Europa está às cegas. Todas as unidades de exército, marinha aeronáutica da OTAN, da NATO, estão expostas para o Xi Jinping, para o Putin e para o norte-coreano. Então, nós já vamos proceder contra a Norte-Coreia, a China
e a Rússia. Neste momento, 22 de agosto de 2026, horário, vamos lá, todas as emissoras de televisão, elas vão perder o sinal. Vamos entrar com a tela azul e vamos pronunciar já o conflito, o abate. Vários estados terão os seus representantes do Exército, Marinha Aeronáutica, os seus quartéis alvejados por mísseis e bombas hipersônicas para desmantelar o acervo nuclear, todo o seu aparelho russo e chinês que se encontra cautelado em unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica Brasileira. Estamos em guerra atômica nuclear. O Brasil será alvejado. Também a Argentina, na Patagônia. Estamos exterminando as antenas de rastreamento da China, como também aqui no Brasil. Todas as unidades chinesas serão alvejadas, todas as suas fábricas de componentes de automóveis, que são escutas, são espiões. Cada carro chinês, ele espiona onde ele se locomove, onde ele transita, ele faz todo um percurso e transfere para as unidades da China. Então estamos em guerra atômica nuclear. O alvo no Brasil é a China, a Rússia, o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico. Os amotinados do primeiro e segundo escalão deste terrorista governo narcotraficante que se estabeleceu do PT e dos partidos políticos que delipendiaram, roubaram o patrimônio do Brasil. Então vocês, dos partidos políticos, não tem mais democracia para vocês, não tem mais o que negociar, não tem mais o que vocês aprovarem na Câmara do Senado e de deputados, como também governadores, prefeitos, eleitos por estes partidos. Todos vocês são alvos a serem eliminados, porque estamos em guerra atômica nuclear contra o narcotráfico local. E isto tudo tem que ser de forma profilática, imediata. Hoje, dia 22 de agosto, sábado de 2026, estamos sim em guerra atômica nuclear, 9 horas, 8 minutos da manhã. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano, pela segunda vez. Então nós estamos na intervenção contra funcionários públicos amotinados, filhos de uma puta, traidores à pátria, matadores de brasileiros, onde estão matando nos hospitais, estão matando na segurança pública, são traidores filhos da puta, estabelecidos em quartéis da Polícia Militar, em superintendências da Polícia Federal, em delegacias da Polícia Civil, em autarquias da PGR, do Ministério Público, em jurisprudência de 27 estados, Palácio de Justiça, desembargadores, que não existe esse cargo. Não existe o cargo de desembargador federal. Você é um preposto filha da puta terrorista. Entendeu? Esse, como é que é o nome dele, Napoleão? Ele tem, como é que é o nome desse filho de uma puta que assumiu o Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça? Você me conhece, eu te falei. Não te mete. Não peita, porque você vai ser alvo. E hoje você é alvo. Entendeu, seu filho da puta? Aqui não tem ninguém brincando. Vocês me conhecem de muitos anos e sabem que comigo não se brinca, porque você não sobrevive. Você é óbito. Óbito. Entendeu? E eu chego na frente que você. Porque se você tem a intenção de me sacanear, você tá morto, filha da puta. Entendeu? Porque estamos em guerra atômica nuclear. São ogivas nucleares. Os filhos da puta, destes brasileiros de merda, tudo cagão, filho da puta, que escuta esses pastores, filhos da puta,
que escuta todo mundo para ficar morninho, não se mete, deixa disso, pois você vai virar escravo, vai ser torturado, vai acabar com o cu arrombado e morto, filha da puta. Então, antes que você seja morto por esses filha da puta, que você é conveniado com eles, nós vamos te matar, filha da puta. Entendeu? Você, da Igreja Universal, você, seu anticristo filha da puta, que você confessou, que você fez trato com o capiroto. Você disse, eu quero prosperar todos da Igreja Universal e eu faço contrato contigo, Satanás filha da puta, para que você deixe eles com dinheiro, achando que eles têm dinheiro e eles vão aportar para mim e eu vou foder com a vida de todos. Pois é, então você, tua prole, tuas filhas, teus cunhados e a puta que te pariu desse falsos profetas filhos da puta. Nós vamos te acabar. Vamos acabar contigo, filha da puta. Entendeu? Não tem mais tirar dinheiro de dízimo, caralho. Não tem dízimo. Não existe mais o dízimo, seu filho de uma puta. Não tem que pagar porra nenhuma, seu filho da puta. Tu é um ladrão, filha da puta, e vamos te capar. Vamos acabar com você, seus filha da puta. Entendido? Fui claro? É guerra. Vocês, seus filha da puta sonsos, falam a mão de todo mundo, comem todas as mulheres da igreja e ficam aí posando de que são santinhos. Não são santinhos porra nenhuma, são os filhas da puta. Entendeu? E vai tomar um tiro na cara. Aqui, ó, a alma tá aqui. Pau! Vamos estourar o teu miolo, filha da puta. Tá entendido? Então estamos em guerra atômica nuclear. Vamos atrás desse filho da puta, crobunhão, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, a parentela dele, todos, a Dataprev, os bancos. Vamos pegar todos vocês, donos de banco. Todos vamos confiscar. Já confiscamos, né? Se eu estou aqui falando é porque já foi feito. Está tudo confiscado. Não tem mais um puto. E não tem mais reforma tributária, não tem mais cobrança de imposto, não tem mais porra nenhuma. Vamos entrar de sola aí, vamos acabar com vocês, seus filhos de uma puta. Entendeu? Porque aqui não tem nenhum otário, seus filhos da puta. Deu para entender? Quando você falar com as pessoas, você tem que falar sério. Você não tem que viajar achando que... Em entrevista à revista alemã, Lula chama Macron, Xi Jinping e Putin de amigos. Pede que o ajudem a marcar uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra no Irã e as ações de Donald Trump. Mas é solenemente ignorado. Quem traz os detalhes é o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Vamos então dar boa tarde ao Ivan. O Ivan já está aqui no telão conosco. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDO Segunda Edição. Boa tarde. Boa tarde, Eziane. Uma saudação especial a você, a toda a audiência que nos acompanha, os colegas de bancada e a toda a classe média. Eu não tenho problema nenhum com nenhuma classe, então são todos muito bem-vindos aqui. Eu estava acompanhando a matéria de antes. E olha só, o Lula realmente, ele nos brinda aí com mais um exemplo de como ele está ficando isolado internacionalmente, Geisiane, porque ele mesmo admitiu que tentou ali, de alguma maneira, junto ao Xi Jinping, ao Macron e ao Vladimir Putin, tentar levar o presidente Donald Trump ao Conselho de Segurança da ONU. E ele mesmo disse que ninguém deu ouvidos. Isso está repercutindo muito na mídia europeia. Não acredito que nem tanto no Brasil, mas ainda bem que nós temos aqui a Oeste para divulgar isso, né? Ou seja, os amigos dele, porque ele mesmo definiu esses três como amigos, não deram ouvidos. O Macron, que gosta de caminhar com o Lula pela Amazônia de mão dada, está aí, aparentemente não só na Amazônia, mas enfim, não deu ouvidos a ele. Obviamente que a ideia do Lula seria impraticável. A gente sabe que o Conselho de Segurança da ONU está totalmente obsoleto e não consegue definir nada. Você imagina se o presidente Trump iria atender um pedido do Lula mediado por essas três pessoas, né? Bom, agora nós temos aqui também outras declarações que o Lula concedeu essa entrevista. Ele disse que o Brasil não enviou petróleo para Cuba para não prejudicar a Petrobras,
lá na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, e também ele disse que estaria aberto a enviar medicamento e, eventualmente, alimentos para a ilha cubana, né, para a ditadura cubana, mas com a intenção de uma ajuda humanitária. Olha, Geisiane, esse movimento aí que a gente repercutiu, né, dos amigos dele, né, se isolando dele, indicam aquilo que é o sentimento aqui na Europa. É um fim de mandato, é fim de governo. Cada vez mais nós temos a sensação aqui na Europa, Geisiane, de que realmente Lula não conseguirá a reeleição. Muitas pessoas aqui na Europa, assim como no Brasil também, eu vejo, acompanho o debate, estão já questionando se ele ainda assim, se ele ainda manterá, né, a sua candidatura à reeleição. Agora, ele também tentou de maneira desesperada aí provocar mais uma vez o presidente Trump. Ele disse que Trump não foi eleito imperador do mundo. A gente sabe que essa é uma estratégia do Lula para tentar ali, de alguma maneira, uma provocação, com uma provocação, uma resposta do presidente Trump para tentar utilizar a Carta da Soberania. Agora, aparentemente, eles estão abandonando a Carta da Soberania e talvez tentem de novo a Carta da Democracia. Está acontecendo um evento, essas declarações todas do Lula vêm justamente nesse contexto deste evento que acontece na capital espanhola, Madrid, onde a esquerda mundial está se reunindo, inclusive a Cláudia Sheinbaum, do México, ela publicou nas redes sociais dela que está indo para um evento, adivinha do que, Geisiane? Para defender a democracia. Então ela está lá com o Pedro Sánchez, o Lula, enfim, o que sobrou da esquerda mundial, né, da América Latina tem pouca gente lá, porque a direita vem realmente numa avalanche aí de vitória atrás de vitória, né? Eles vão tentar, de alguma maneira, criar aí um fórum, um puxadinho do Foro de São Paulo, algo nesse sentido, em nome da defesa da democracia. E aqui na Europa, Geisiane, notícia de agora há pouco, tá? Até, inclusive, eu peço desculpas aqui à nossa audiência, não consegui enviar isso para a nossa direção, isso acabou de sair. Lula declarou o seguinte: quando a democracia recua, surge um Hitler. Ou seja, ele tenta aí, então, isso está repercutindo no jornal Le Parisien, um jornal francês, né? E o Lula, então, de alguma maneira, tenta jogar desesperadamente a carta do Hitler, a carta da democracia, a carta que devemos reforçar a democracia, mas quando a gente vê, na verdade, que o seu governo, como o Serrão trouxe antes também, eu estava acompanhando a questão dos presos do 8 de janeiro, enfim, presos políticos, da situação do presidente Bolsonaro, agora recentemente também essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de abrir um inquérito contra o pré-candidato Flávio Bolsonaro sobre a questão do Maduro, enfim, não me parece muito uma ação, essas ações, esses exemplos que eu trouxe de quem quer defender a democracia, Geisiane. Quem quer defender a democracia é a que odeia a classe média, aparentemente, Ivan Kleber. Só informação aqui para nossa audiência que daqui a pouco nós vamos trazer aqui informações sobre esse evento que está acontecendo na Espanha com a nossa correspondente na América Latina, Maria Laura Cis, carinhosamente apelidada pelo Jorge Serrão como Lala Cis. E o Lorde Ivan Kleber, como diz aqui Serrão, vou trazer aqui então, Lorde Ivan Kleber, os nossos analistas, e já passo a palavra para o nosso mestre Serrão. Lorde, não tá moleza não, hein? A nobreza de Lula é -13, a parada tá sinistra. Agora, como é que está a repercussão perante o governo dos Estados Unidos da América de tanta bobagem que Lula tem dito ultimamente? Parece que ele vai disputar a eleição presidencial brasileira com Donald Trump? O Trump é candidato, meu caro Lorde? Olha, Serrão, sexta-feira, né? Outro dia o Trump brincou que seria candidato a presidente da Venezuela, que o povo na Venezuela amava ele. Já pensou, sei lá, daqui 4 anos o Trump colocar o nome dele aí nas cédulas, fazendo comício pelo Brasil? Seria interessante, né? Bom, mas isso que você traz é realmente a questão do desespero mesmo. A gente repercutiu isso, inclusive recentemente aqui. O Lula, ele está tentando, de alguma maneira, provocar o presidente Trump para alguma resposta, alguém da Casa Branca, para criar uma narrativa de nós contra eles. O Império Yankee, o Império, aspas, estadunidense, ataca o Brasil novamente. E a química toda, e todo aquele relacionamento do final do ano, para onde que foi, né? Aparentemente, talvez não tenha sido tão forte assim a tal da química, a tal da aproximação entre Brasília
e Washington. A gente tem algumas questões espinhosas aí, daqui a pouco a gente vai falar de seção 301 também, uma possível classificação do governo americano, do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Então, a tendência, Serrão, é que a Casa Branca não caia nessa provocação, deixe Lula falando sozinho, justamente porque existe um entendimento que ele já não é mais o favorito ou tão favorito assim para vencer as eleições agora de 2026. Gesiane, devolvo para você. Essa informação é sensível, mas isso pode salvar sua vida. Se você sente corpo pesado, cansaço excessivo, excesso de fome, vontade excessiva de comer doces, dificuldade para emagrecer ou sente que tem engordado um pouquinho a cada ano, atenção, esses são os sintomas de glicemia alta e isso é sério e silencioso. Quando os níveis de açúcar no sangue saem do controle, seu metabolismo trava, sua energia cai e o corpo inflama. É como se você estivesse vivendo com o freio de mão puxado e as consequências disso podem ser devastadoras no futuro. Mas o lado bom é que tudo isso pode ser controlado e prevenido. E a virada de chave é o Insuprime, fórmula tecnológica desenvolvida para ser o maior aliado do seu equilíbrio glicêmico. Ele auxilia seu corpo a metabolizar melhor o açúcar, devolvendo à disposição o foco e ajudando no controle de peso naturalmente. Para quem ligar agora no 0800 ou entrar em contato pelo QR Code, iremos garantir 70% de desconto, frete grátis, um medidor de glicose com garantia vitalícia e um presente surpresa que vai piscar aqui na sua tela. Tudo isso chega na sua casa com frete grátis e suporte profissional para você nunca estar sozinho. E com o medidor de glicose você acompanha a sua evolução. Não vale a pena os riscos de não se cuidar. A glicose desregulada é um sabotador silencioso que tem consequências sérias. Retome o comando com o Insuprime, a fórmula certa para regular sua glicemia. Ligue e aproveite essa oportunidade exclusiva. 70% de desconto e ganhe de presente um medidor de glicose com garantia vitalícia. Olha essa bomba! O PCC pediu para a facção inteira votar no Boulos para prefeito de São Paulo. A história começa quando a Polícia Civil apreendeu dentro das cadeias 4 cartas de chefões do PCC. E essas cartas pediam para familiares dos faccionados votarem na chapa do PSOL e do PT para a Prefeitura de São Paulo. Essa chapa tinha o Boulos como prefeito e a Marta Suplicy como vice. Na carta do PCC estava escrito literalmente: esse povo é muito importante para a nossa luta. As cartas foram encontradas em 3 presídios diferentes antes do primeiro turno das eleições. Pinheiros 4, Presidente Venceslau e Riolândia. Todos os presídios tinham a mesma orientação. A situação foi denunciada pelo governador de São Paulo, Tarcísio, e a esquerda inteira gritou que era fake news. Só que agora eles estão desesperados para esconder isso aqui, porque as cartas foram apreendidas e estão lá no Ministério Público. E a história fica ainda pior, porque o PCC tem todo um esquema para eleger a esquerda. Existe um banco que foi criado pelo PCC, o 4T Bank. O dono desse banco é o João Iamauaki, que é primo de um chefão do PCC que está preso há 22 anos. Esse banco movimentou 8 bilhões de reais sem autorização do Banco Central. E o dono do 4T Bank voava de helicóptero com malas de dinheiro direto para Brasília. Em uma operação ele voou com 1.300.000 reais. Em outra ele voou com 2.500.000 reais. O Guilherme Boulos atacou a Operação Carbono Oculto, que apreendeu 50 bilhões de reais do PCC. O Lewandowski, que é ex-ministro da Justiça do Lula, chamou os bandidos de literalmente pessoas em conflito com a lei. O próprio Lula afrouxou a regra de segurança máxima em presídios federais em janeiro desse ano. Os bandidos colocam bilhões no bolso a cada afrouxada que o PT dá com o PCC e com outras facções criminosas. Os bandidos votam com aquilo que é melhor para o bolso deles. E o bolso deles tá com o Boulos, com a Marta Suplicy e principalmente com o Lula. Por isso envie esse vídeo para 5 amigos e siga aqui o meu perfil
para todo mundo saber que o PT e o crime são quase a mesma coisa. Y así fue como terminaron algunos de los peores dictadores del mundo. Muammar Gaddafi, Libia. Como la mayoría de dictadores, Gaddafi llegó al poder tras un golpe militar y duró en él 42 años. Con su régimen suprimió cualquier oposición, atacó a sus vecinos, financió guerrillas y se le atribuye acabar con la vida de más de 1.200 políticos en la cárcel de Abu Salim, en un transcurso de tan solo 48 horas. Pero en 2011, el pueblo no aguantó más. Estalló la revolución libia. Con ayuda de la OTAN, los grupos rebeldes avanzaron sin freno. Uno a uno sus aliados le dieron la espalda. El 20 de octubre, Gaddafi estaba arrinconado en su ciudad natal. En un intento desesperado por escapar, organizó un convoy de más de 50 vehículos repletos de guardaespaldas leales. A las 8:30 de la mañana, un dron Predator estadounidense detectó el convoy y bombardeó la línea de vehículos, pulverizándolos casi por completo. Gaddafi sobrevivió al impacto. Aturdido y herido por la onda expansiva, lideró a su grupo a pie. Al verse cercados, tuvieron que arrastrarse y buscar refugio dentro de 2 tuberías de drenaje de concreto. Allí, escondidos como ratas en 2 alcantarillas de 50 centímetros, fueron detectados. Al verse rodeado, uno de sus guardaespaldas lanzó una granada contra los rebeldes, pero el artefacto rebotó y cayó directamente en medio del propio grupo de Gaddafi. La explosión acabó con su ministro de defensa e hirió al dictador. En medio del humo, los milicianos entraron al tubo, agarraron a Gaddafi por las piernas y lo arrastraron al exterior. Confundido y asustado, le suplicaba: ¿qué quieren de mí? ¿Qué pasa? No disparen, mis hijos. Lo que ocurrió después quedó registrado en varios videos de teléfono. Se ve a Gaddafi con el rostro cubierto de líquido rojo, mientras la multitud descargaba su furia contra él. Recibió un castigo físico implacable en medio de la turba. Jalaban su cabello, le arrojaban tierra en la cara mientras lo arrastraban hacia una camioneta. En ese trayecto, recibió 2 detonaciones que sellaron definitivamente su destino. Pero ahí no acabó todo. Para evitar que la gente pensara que era un engaño, los rebeldes lo metieron en un cuarto frío utilizado para guardar pollos y lo exhibieron en un centro comercial durante 4 días, tirado en el piso del congelador junto a su hijo y su ministro de defensa. Al 5.º día, los 3 hombres fueron lavados, recibieron un modesto funeral y fueron transportados en secreto para ser enterrados en una tumba anónima en medio del desierto. Hasta el día de hoy, es uno de los secretos mejor guardados del norte de África. Saddam Hussein, Irak. Desde 1979, Saddam Hussein impuso una dictadura de hierro, desató una guerra contra Irán que dejó más de 1 millón de víctimas, utilizó armas químicas y bajo su poder existieron campos de detención y desapariciones masivas. Su final llegó en 2003, de manos de Estados Unidos, bajo acusaciones que luego se demostrarían falsas de tener armas nucleares y vínculos con el 11 de septiembre. Para diciembre de este año, Hussein estaba completamente aislado, paranoico y con su inmenso aparato de seguridad totalmente disuelto. Sus hijos, que también eran muy temidos, habían sido exterminados meses atrás. En Bagdad, atraparon a su hombre de confianza, quien tras un interrogatorio muy brusco, reveló su ubicación. El 13 de diciembre, las fuerzas estadounidenses llegaron a una pequeña granja a 15 kilómetros de su ciudad natal, Tikrit. Registraron una pequeña cabaña de adobe sin encontrar nada, pero un soldado notó algo extraño en el piso. Al remover una alfombra vieja, descubrieron la entrada a un agujero de araña, un pozo vertical de apenas 2 metros de profundidad. Ahí estaba Saddam, respirando a través de un pequeño tubo de plástico. Retiraron la tapa, un soldado se acercó con una linterna y una granada, esperando que el hombre se resistiera, pero de la oscuridad salieron 2 manos rindiéndose. El hombre de 66 años emergió confundido, con una barba larga y descuidada. Había pasado 8 meses escondiéndose en varias casas, terminando refugiado en ese hueco. Sus primeras palabras fueron: «Soy Saddam Hussein, presidente de Irak, y quiero negociar». Fue condenado a la horca por un tribunal iraquí. Su ejecución debió ser un misterio, pero alguien logró infiltrar un teléfono celular y grabarlo todo. En este video clandestino se le ve entrando a una habitación de hormigón. En un momento se niega a usar la habitual capucha negra que le ponen a los condenados, declarando que quería hacerlo con el rostro descubierto. Mientras lo preparaban, los presentes lo insultaban gritando el nombre de una de sus víctimas. Sereno y frío, Saddam les respondía: ¿Es esta la valentía de los árabes? ¿Así demuestra su hombría un hombre? Comenzó a orar en voz alta, y justo cuando iba a repetir la oración,
el verdugo tiró de la palanca de forma abrupta. La trampa se abrió bajo sus pies, generando un crujido que silenció la sala, el crujido de su cuello. El video mostró las impactantes imágenes finales del dictador, balanceándose, con los ojos abiertos y un hilo de líquido rojo oscuro escurriendo por su rostro. Nicolae Ceausescu, Rumania. Este fue el último dictador comunista en Europa. Empobreció al país y reprimió brutalmente a su población por más de 20 años. Su final llegó en diciembre de 1989. Tras ordenar al ejército sofocar una masiva protesta, la rebelión se extendió por todo el país. Ceausescu había cometido su peor error: convocar esta multitud frente al palacio y transmitir eso por televisión nacional. Mientras daba su discurso, los abucheos superaron los aplausos pregrabados. El dictador quedó congelado frente a las cámaras, como un niño asustado, dándose cuenta, en tiempo real, de que había perdido el poder. A medianoche, los manifestantes rompieron las puertas. La pareja presidencial huyó en helicóptero, pero tuvieron que aterrizar de emergencia en una carretera y esconderse en un instituto agrícola. Los empleados del lugar los reconocieron y llamaron a la policía, que ya se había unido a los revolucionarios. Fueron arrastrados y llevados en secreto a una base militar. 3 días después, un tribunal militar improvisado los juzgó a puerta cerrada por genocidio y destrucción de la economía. El dictador, aún con delirios de poder, declaró que la sentencia era ilegal. A los 15 minutos, fueron llevados él y su esposa al patio exterior por un pelotón de paracaidistas de élite. La esposa del director gritaba: «Hijos de p***, no me amarren, yo los crié como una madre». En contraste, Ceausescu lloraba en silencio, murmurando las estrofas del himno comunista. La tensión era tan abrumadora que el pelotón ni siquiera esperó la orden oficial, ni que el camarógrafo terminara de instalarse, y les dispararon más de 120 proyectiles en menos de 5 segundos. Pocas horas después, estas imágenes de la pareja en el patio fueron transmitidas en la televisión nacional para convencer a todo el país de que el último dictador comunista de Europa había sido ajusticiado en plena Nochebuena. Benito Mussolini, Italia. Mussolini arrastró a Italia a la Segunda Guerra Mundial y sofocó a la oposición usando escuadrones de la muerte. Pero a finales de abril de 1945, con las fuerzas aliadas avanzando y su régimen colapsado, desesperado intentó huir a Suiza. Abandonó a su familia y se fue con su amante Clara Petacci. Logró camuflarse dentro de un convoy de soldados alemanes que se estaban retirando. Sin embargo, fueron interceptados por partisanos de la resistencia italiana. Los alemanes, al verse acorralados, hicieron un trato rápido: entregar a Mussolini a cambio de que los dejaran escapar. Sabiendo que lo estaban vendiendo, el dictador se puso un enorme abrigo militar, un casco de acero que le quedaba grande, y fingió estar ebrio y dormido en la parte trasera del camión. Su miserable teatro terminó rápido cuando un partisano reconoció su inconfundible mandíbula cuadrada y gritó: «Tenemos al cabezón, es Mussolini». Resignado y deprimido, fue arrastrado junto a su amante. Los llevaron frente a un muro de piedra en una casa campesina para ejecutarlos. Cuando el verdugo apuntó, Clara se interpuso, cegada por el fanatismo, gritando: «No, él no debe morir». El comandante, inmutable, disparó primero contra ella. Acto seguido, Mussolini se abrió el abrigo y exigió: «Dispáreme en el pecho». Inmediatamente recibió una ráfaga fulminante. Pero la venganza no terminó ahí. A la mañana siguiente, sus cuerpos fueron arrojados en una plaza de Milán. Más de 500 personas descargaron toda su furia sobre ellos, desfigurándolos por completo a base de golpes y piedras. Para evitar que fueran totalmente desintegrados, los partisanos terminaron colgándolos de los pies con ganchos de carnicero, dejándolos boca abajo a la vista de todo el mundo. El destino que tuvo Mussolini llegó rápidamente a los oídos de Adolf Hitler, quien 2 días después se quitó la vida en su búnker, dejando instrucciones estrictas de que sus restos fueran incinerados para no correr con la misma suerte que Mussolini, su gran aliado. Samuel Doe, Liberia. En 1980, el militar Samuel Doe llegó al Palacio Presidencial en la madrugada, entró a la habitación del presidente de turno y le propinó 3 impactos fulminantes, y después, llenos de ira, desfiguraron su rostro utilizando acero militar. Así, usurpó el poder. Durante 10 años, sumergió a Liberia en el terror con escuadrones de la muerte y desató una guerra civil sangrienta. Pero en 1990,
Las tropas rebeldes rodearon la capital. De forma incomprensible, Doe abandonó la seguridad de su búnker para ir al puerto a quejarse con funcionarios de la ONU. Obviamente fue emboscado. En un intenso tiroteo, perdió a 80 guardaespaldas y fue herido en las piernas para evitar que escapara. Lo llevaron a una base militar, atado, en solo ropa interior y de rodillas. El líder rebelde, Prince Johnson, ordenó que se grabara todo. Mientras Johnson bebía una cerveza y se reía frente a un escritorio, sus hombres interrogaban a Doe utilizando métodos atroces para obligarlo a decir dónde escondía el dinero del Estado. En el video, el hombre que por una década fue el más temido de Liberia, suplicaba y lloraba mientras sus captores utilizaban una pesada hoja de metal para arrebatarle las orejas. Luego dejaron de grabar, pero continuaron con el ensañamiento, removiendo varias partes de su cuerpo hasta que el dictador perdió todo su líquido vital. A la mañana siguiente, lo que quedaba del tirano fue arrojado en una carretilla de construcción y exhibido por las calles destruidas de Monrovia, la capital de Liberia. Francisco Macías Nguema, Guinea Ecuatorial. Considerado uno de los dictadores más extremos y sanguinarios de África, durante más de 10 años destruyó a este país. Prohibió la pesca para que nadie escapara por el mar y cerró el Banco Central porque decidió guardar el dinero en maletas que guardó literalmente debajo de su cama. Era un hombre totalmente paranoico que convirtió a Guinea Ecuatorial en el Auschwitz de África. Su reinado terminaría en 1979, cuando su propio sobrino organizó un golpe de estado. Macías huyó hacia la selva profunda. Días después, lo encontraron desnutrido, en harapos, picado por insectos y sobreviviendo a base de masticar caña de azúcar podrida. Fue condenado a fusilamiento. Según la historia, al conocer la sentencia, amenazó con que su espíritu regresaría para vengarse de cualquiera que participara en su muerte. Esto logró aterrizar tanto a los militares que se negaron a disparar por miedo a la brujería y tuvieron que traer soldados marroquíes para conformar el pelotón. Algo extraño es que según algunos testimonios, dicen que a pesar de recibir múltiples descargas en el pecho, o sea ráfagas, Macías se seguía retorciendo amarrado al poste, lo que hizo que algunos casi entraran en pánico creyendo que la maldición era real. Tuvieron que acercarse para terminar el trabajo. El falso dios terminó dentro de un saco de tela arrojado a una fosa común. Curiosamente, el hombre que lo derrocó, su sobrino Teodoro Obiang, asumió la presidencia. Y hasta el día de hoy, en pleno 2026, continúa gobernando, acercándose a los 50 años en el poder absoluto. Para terminar, hablemos de algunos finales extremos y otros más indignantes. Anastasio Somoza, quien saqueó Nicaragua por 40 años, murió exiliado en Paraguay cuando un comando guerrillero voló su automóvil en pedazos en plena calle, utilizando el impacto directo de una bazuca. Jorge Rafael Videla, responsable de la etapa más oscura y de las desapariciones sistemáticas en Argentina, murió a los 87 años. Falleció completamente solo, sentado en la taza del baño de su celda en prisión. Joseph Stalin, responsable de millones de pérdidas en la Unión Soviética, sufrió un derrame cerebral. Sus guardias escucharon ruidos, pero tenían tanto terror de entrar sin su permiso que tardaron 12 horas en abrir la puerta. Lo encontraron empapado en sus propios líquidos, tirado en el suelo. Murió tras una agonía terrible por falta de atención oportuna. Los anteriores fueron casos donde se dio algún tipo de justicia, pero en la mayoría de casos no es así, como es el caso de Idi Amin, responsable de 500.000 de muertes en Uganda. Huyó a Arabia Saudita y falleció por causas naturales a los 75 años, protegido en un hotel de lujo. Mengistu Haile Mariam, quien provocó hambrunas masivas en Etiopía, huyó a Zimbabue en 1991 y hasta el día de hoy sigue viviendo completamente libre en ese país. Y probablemente uno de los más indignantes es en nuestro continente. Augusto Pinochet lideró el golpe en Chile, gobernó con centros de desaparición y aunque en 1998 fue arrestado en Londres, lo liberaron por problemas de salud. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Llegó a Chile, ningún proceso prosperó y en 2006, a los 91 años, murió de forma natural, despedido con un funeral desbordado de gente. Y así muchos más dictadores en el mundo y en Latinoamérica murieron y morirán de formas muy tranquilas que no se comparan en nada al daño que le causan a los países. Espero que les haya gustado el video y solo si fue así me ayudarían mucho dejando un comentario o suscribiéndose.
Yo soy el Bosco y estaré aquí para contarles historias sobre Colombia, Latinoamérica y el mundo. Nos vemos. Un terremoto de magnitud 10 acaba de golpear Filipinas y podría dirigirse hacia Estados Unidos. Cuidado, mis amigos inmigrantes. Un terremoto de magnitud 10 acaba de golpear regiones cercanas a Filipinas y podría dirigirse hacia Estados Unidos. Este terremoto es el más grande y poderoso jamás registrado por ojos humanos y podría provocar tsunamis de hasta 50 metros de altura. Pero lo que más está asustando no es solamente el sismo ni los tsunamis. Según informaciones que comenzaron a circular en las últimas horas, el desplazamiento de enormes masas de agua después del terremoto está siendo monitoreado en tiempo real. En varias regiones del Océano Pacífico, equipos de emergencia siguen cada movimiento para comprender la magnitud del riesgo que podría surgir en las próximas horas. Mientras tanto, los habitantes de las zonas costeras observan con preocupación las alertas emitidas por las autoridades locales. Videos que muestran al mar comportándose de manera inusual comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales. Lo más inquietante es que nadie puede afirmar con certeza cuál será el impacto final de este evento. Los especialistas continúan analizando los datos mientras millones de personas esperan nueva información. Ahora la pregunta que domina internet es: ¿el terremoto ya mostró toda su fuerza o lo que viene después podría ser aún peor? Comenta Terremoto para recibir la parte 2. Un terremoto de magnitud 10 acaba de golpear Filipinas y podría dirigirse hacia Estados Unidos. Cuidado, mis amigos inmigrantes. Un terremoto de magnitud 10 acaba de golpear regiones cercanas a Filipinas y podría dirigirse hacia Estados Unidos. Este terremoto es el más grande y poderoso jamás registrado por ojos humanos y podría provocar tsunamis de hasta 50 metros de altura. Pero lo que más está asustando no es solamente el sismo ni los tsunamis. Según informaciones que comenzaron a circular en las últimas horas, el desplazamiento de enormes masas de agua después del terremoto está siendo monitoreado en tiempo real. En varias regiones del Océano Pacífico, equipos de emergencia siguen cada movimiento para comprender la magnitud del riesgo que podría surgir en las próximas horas. Mientras tanto, los habitantes de las zonas costeras observan con preocupación las alertas emitidas por las autoridades locales. Videos que muestran al mar comportándose de manera inusual comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales. Lo más inquietante es que nadie puede afirmar con certeza cuál será el impacto final de este evento. Los especialistas continúan analizando los datos mientras millones de personas esperan nueva información. Ahora la pregunta que domina internet es: ¿el terremoto ya mostró toda su fuerza o lo que viene después podría ser aún peor? Comenta Terremoto para recibir la parte 2. Atención máxima. Rusia acaba de lanzar una advertencia seria a Estados Unidos y lo que dicen sobre Irán cambia todo. Rusia advierte a Estados Unidos que tengan muchísimo cuidado. Según información de sus propios ingenieros y científicos, Irán já posee la bomba nuclear. O comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo entrou numa reunião com o governador Tarcísio de Freitas e saiu pedindo demissão. O motivo estava num depoimento à corregedoria. O promotor Lincoln Gáquia, do GAECO, afirma ter levado até Coutinho, então tenente-coronel, um áudio que provava que policiais da rota vendiam informações ao PCC. Isso foi em 2021, quando Coutinho comandava a rota. Segundo Gáquia, nenhuma providência foi tomada. 4 anos depois, ele não foi afastado. Em abril de 2025, foi promovido a comandante-geral de toda a Polícia Militar de São Paulo, o cargo mais alto da corporação. Ficou nele até abril deste ano. Em outubro de 2022, num grupo, uma conversa sobre coronéis da PM. Logo depois, alguém envia a foto de uma sacola de dinheiro e o valor, R$270 mil. A Polícia Federal avalia a hipótese de que os recursos tenham sido destinados a 2 coronéis, Coutinho e Luiz Carlos Pereira Martins. Pereira Martins dividia com 2 operadores financeiros do PCC, um grupo de WhatsApp chamado Aniversário General. Em outro grupo, convidou um deles para a colônia de férias de oficiais da PM em Campos do Jordão. Numa planilha de dezembro de 2019, o registro de R$1.000 pagos a um terceiro coronel. Era o esquema de tiquetagem, propina em dinheiro vivo, lançada nas planilhas como se fosse compra de vale-refeição. A Operação Janus decretou 18 prisões na semana passada. 13 estavam presos ao fim do dia. Os coronéis, na reserva. Nenhum deles foi preso, denunciado ou acusado formalmente.
A ver, ¿de dónde viene el gran consumo de droga en Estados Unidos? De todos los personajes que regresaron de la guerra, ya adictos. Te voy a poner un caso. Cuando de Vietnam regresan 78,000 adictos, Estados Unidos te da dos opciones. Uno, dejar que compraran la droga en la calle, en cuyo caso iban a venir gente de China, de Singapur, de México, de Colombia, de donde fuera, e iba a haber un mercado que se iban a pelear todos por él. Ajá. Y eso se dijo, no me interesa tener cárteles en la calle. Ok. Para mí eso es un problema de salud. No es que no quiera tener droga. Necesito que mi gente tenga la droga porque si no se van a pelear entre ellos, se van a matar. Sí. Lo que tengo que hacer es, aquí está la droga, para esos 78,000. ¿Dónde la puedo producir? El gobierno americano le toca la puerta a México, al gobierno mexicano. Dice, necesito que me proveas de tantas toneladas de marihuana al año. Sí. Así empezó la cosa. Y arman un rancho llamado El Búfalo, en Chihuahua. Órale. Vigilado por 5,000 hombres del ejército mexicano. Ajá. Ahí estaba Caro Quintero, los inicios de Félix Gallardo, todo el inicio de lo que fue el cártel de Jalisco, ajá, el de Guadalajara, ajá, ahí operaba ahí, sí, pero de la mano del gobierno mexicano, y se entregaba la mercancía a lo que yo llamaría que es un cártel, pero es un cártel de salud, porque la obligación de ese cártel es garantizar que no falte la droga allá, porque tú imagínate, Judith, que mañana México se porte durísimo y que no pase 1 gramo ni de cocaína, ni de marihuana, ni de fentanilo por la frontera. ¿Sabes qué pasa de aquel lado? Una guerra. Se vuelven locos. 35 millones de norteamericanos adictos. ¿Esas cantidades? Y están dispuestos a matar por su droga. Entonces, ¿qué tiene que hacer la DEA? Drug Enforcement Administration. Administrar la droga. Yo veo a la DEA como si fuera la botellita que te ponen a ti cuando te van a operar para que estés tranquila y te apacigües. Ajá. Por eso ya no ves líderes. Okay. Porque hay un sistema de distribución. O sea, que el líder es la DEA. Los líderes se distribuye solo porque no hay jefes. Ajá. ¿Sí? Ok. Aquí dice nada más, necesitamos que mandes tantos kilos a Chicago, tantos kilos a Los Ángeles, y se va haciendo un mercado. De este lado, sí, es um problema de seguridad. Muito boa noite. Hoje, dia 21, sexta-feira. Perdão, deixa eu ver aqui só um instantinho. Vamos lá. 22h06 do dia 21 de agosto de 2026. 21 de agosto de 2026, sexta-feira. 21 de agosto. Bom, já foi estabelecido toda a liderança da Interpol, também a liderança do Supremo Tribunal Federal, também toda a liderança das tropas. São 14 pelotões já estabelecidos em toda Brasília, Goiás. E temos procedimentos em 27 estados e 5.070 municípios. Tem bases de artefactos, base de artefactos no território do Brasil, em 27 estados e 5.070 municípios, que são antenas estabelecidas para tarefas de magnetização e destruição em massa da população civil, militar, todo mundo que tomou a abelhada. Com o 6G, 5G, 5G, 12G, 120G, todos são ondas eletromagnéticas, mas
você pode projetar dentro da sua transmissão ondas eletromagnéticas que ativam alumínio e grafeno. E urge querer exterminar a população do planeta. Não podemos permitir. Porque, em realidade, estes terroristas, eles são componentes de um único objetivo: destruir, exterminar qualquer possibilidade. E nós temos liderança e cada um tem o seu resultado matemático, cibernético, quântico de o segundo seguinte a este outro, ao dia seguinte, ao outro dia seguinte, onde tudo é resultado matemático para que todas as atividades, todos os procedimentos sejam logrados, porque se trata de uma organização com logística, com cálculos de matemática quântica, cibernética. Então é uma peleja cibernética, estabelecida no comportamento subsequente, do minuto, do segundo subsequente. Tudo isto, fato. Então, hoje, dia 21, nós estamos já com a captura imediata desses procedimentos. Em 21 de agosto de 2026, horário 22 horas 10 minutos. Eu agradeço a todos vocês. Eu não posso... Vocês estão vendo o que foi feito, o que foi processado e como é estabelecido o comportamento que não vai ser menos do que o que está processado. Então vai haver alvos, torres de transmissão, satélites, bases de acautelamento de plataformas de lançamento de mísseis, de ogivas nucleares, terras, territórios, bases subterrâneas na Amazônia. Vai haver confronto. E eles sabem, vocês sabem, os que estão na live, ou seja, generais em campo, não é? Contra a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, estamos todos procedendo conforme determinação. E quem pode deter isto aqui é vocês, funcionários públicos amotinados, funcionários públicos que se corromperam através da corrupção, do dinheiro fácil. Se vocês querem, vocês podem estabelecer um equilíbrio e tornar tudo isto mais administrativo. Mas se vocês persistirem, nós vamos agir conforme determinação logística da guerra contra o narcotráfico. Porque o que nós estamos vivendo é a invasão subsequente de todos os 10 países que fazem fronteira seca com o Brasil. Todas as máfias, todos os seus tropas, todos estão indo para o Brasil ocupar terras outorgadas por Gilmar Mendes, pela outorga estabelecida que é a terra indígena, que não tem indígenas brasileiros e também não tem indígenas paraguaios ou colombianos ou peruanos. São todos narcoterroristas estabelecidos que não falam espanhol, não falam outras línguas. São terroristas. Entenderam? E estão nas terras do Brasil. Então o confronto já está sendo. Estamos em confronto na Amazônia. E estamos procedendo. Então vamos proceder
Uma coisa não tira a outra, certo? Porque até agora, meu amigo, só foi conversinha. Pegou o telefone e ficou 1h30 falando com o professor Trump. E o professor Trump, ele é obrigado a ouvir todos vocês bonecos, filhos de uma puta. Entendeu? É o trabalho dele. E ele faz o trabalho melhor que pode, não é nada pessoal. Ele não é o único que decide, ele tem o posicionamento de siga em frente. Porque sempre é colocado todo um procedimento logístico de provas irrefutáveis, fatos, atos e circunstâncias que já foram julgados desde 1990, desde o Plano Marshall. É uma consequência estabelecida por universidades. Aqui não tem nenhum, ou seja, quem bolou essa coisa toda para querer tomar a frente de administrar o planeta, não tem capacidade, provou que não tem capacidade. E qual é o que provou, por que provou que não tem capacidade? Porque não tem gestor capacitado. O sujeito, quando chega a saber de alguma coisa, ele se deslumbra, ele acha que já ganhou a guerra. Enfim, é uma situação maquiavélica, porque não são as verdadeiras pessoas que estão ocupando o cargo público. Não são executivos, não são os presidentes da República, não são os reis, não são os primeiros-ministros, são facsímiles, são atores, foram todos substituídos. É um procedimento global. Então nós estamos nesse procedimento. Por isso que você diz, esse sujeito não tem alma, não tem escrúpulo, não tem misericórdia, não tem nada. Não tem, eles não têm absolutamente nada. Não se iluda, não se iluda. Está entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaralibotiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF número 510-466-447-34. Meu Pix também é meu telefone celular 2199-742-0789. Até agora, no script de crime processado como se eles vissem perfeito, processado interfronteiras, ou seja, é global. O contrabando do petróleo irani e do contrabando do petróleo russo. Estes estabeleceram rotas que foram contactadas por notas fiscais, alegando que esse petróleo era brasileiro e tinha sido refinado no Brasil e depois foi locado. Então, é uma lavagem de dinheiro a carbono que colocou esse plágio, esse facsímil, esse ator que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Moacir, a prisão perpétua nos Estados Unidos da América. Eles e todos os que receberam dinheiro vivo. Tem senadores, tem partidos políticos, tem até produtoras de cinema que fizeram os filmes de procedimento. Não é só você comprar ou vender ou participar ou dar procedimento de credibilidade. Não! Você vende pão, mas dentro do pão tem a cocaína. Você vende o filme, mas o filme, em realidade, tem qual benefício? Vamos estudar quem recebeu o dinheiro? A fundação? Porque aqui não tem pagamento grátis. Aqui se trata de uma organização global, cheio de sicários, mafiosos, exterminadores, que não tem nenhum otário
são todos terroristas. Entenderam? Então, com o terrorista, a gente tem que tratar conforme é determinado. Filhos de uma puta, charmuta. Tá entendendo? Entende? Charmuta! Então não tem como você estabelecer outro padrão. Estamos em guerra atômica nuclear e vamos soltar as bombas hoje, dia 21, madrugada de 22 de agosto de 2026. Ou seja, sábado e domingo. Porque já estamos bombardeando tudo aquilo lá. Aquilo lá não existe mais, não tem energia, não tem internet, não tem absolutamente nada. Só tem os infiltrados de 60 agências de inteligência que estamos lá. Não tem liderança. Morreu todo mundo. E os que estão aí também vão morrer. Acabou, não tem mais liderança. Acabou. É isso que acontece hoje, dia 21 de agosto, madrugada de 22 de agosto, e assim sucessivamente até acabar. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, arbitragem internacional, juiz corregedor arbitral internacional, na intervenção pela segunda vez do Tribunal Penal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, do Tribunal Internacional, de todas as autarquias jurídicas estabelecidas ao combate dos funcionários públicos, amotinados, espias e sabotadores, à destruição da raça humana. Todos identificados com fatos, atos e circunstâncias que levam eles a serem caçados, a sua atividade financeira, caçado a sua existência, até cumprirem pena. Entendido? Por favor, viralizem isto. Gratidão. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aproveitar essa oportunidade e quero fazer um convite para os amigos e amigas patriotas para visitar essa live do juiz Oscar Aníbal Chiapano. A visita na descrição dessa live. Vocês poderão observar que no topo, que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chiapano está no topo. Descendo, vocês também poderão observar vários links de produtos do Mercado Livre e do Shopee. Também tem um curso de mestre de obras, Udemy. Hoje, dia 22 de agosto do ano de 2026. Por favor, por gentileza, deixa o seu like. Seja também um inscrito no canal do Mestre Dinho Robô News. Repito, hoje dia 22 de agosto do ano de 2026.